Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou trazer um vídeo poderosíssimo para você, mulher, que é aquela mulher muito boazinha, aquela mulher que não consegue dizer não para as pessoas. Você se identifica com isso? Olha só, sou Amanda Paim, estrategista comportamental e emocional. Foi 10 anos empreendendo, ainda sou empreendedora e nos últimos 5 eu mentorei dezenas de empresários. E com eles eu aprendi muitas coisas e também apliquei muitas coisas. E a maioria das mulheres que chegavam para mim tinham sempre muita dificuldade de dizer não, seja para a sua família ou seja dentro da sua empresa. Inclusive já tive mentoradas que elas tinham dificuldade de dizer não para funcionário. Imagina você ser aquela pessoa agradadora, aquela pessoa que sempre tá falando com a voz fofinha, assim, sabe? Pra não magoar a pessoa, porque ela não consegue dar uma negativa de folga, tadinha. Sabe essa voz fofa? Então, é para quem tem muita dificuldade de dizer não. Quando você tem muita dificuldade de dizer não, você precisa reaprender a colocar limites e ter decisões com paz, certo? Vamos lá. Então, primeiro passo, vamos olhar aqui para o cenário. Por que é tão difícil a gente dizer não, né? Da onde que vem essa raiz do medo de dizer não? Primeiro, o medo da rejeição, a necessidade da aprovação. Porque aquela pessoa que não consegue falar não, ela tem muito medo de ser rejeitada. Ou seja, eu vou dizer sim, porque logo, sempre que eu digo sim, sempre que eu estou sendo permissiva com o outro, eu estou agradando o outro, e aí não corre-se o risco de ele me deixar. Então, desde pequena, a gente tem essa necessidade de ser a boa menina, né? A gente parece que foi ensinada a sempre ser muito permissiva. E a gente não pode confundir uma mulher feminina com uma mulher permissiva. Não são as mesmas coisas. Ser feminina nunca foi ausência de uma mulher posicionada, ao contrário. Uma mulher de fato feminina, ela consegue se posicionar com educação, com leveza, mas ela consegue. Então, essa é uma das raízes. E também pode acontecer, né? A gente traz aqui da infância o medo da rejeição, de sempre ser aquela boa menina, então aquela criança e adolescente que cresceu sendo sempre muito permissiva. Mas aí você pode dizer, não, Amanda, mas eu era tipo a ovelha negra da família e eu também tenho muita dificuldade de dizer não. Por quê? Porque você correu para o outro lado. Você foi sempre aquela rebelde da família, você foi a ovelha negra, né? Você diz, querendo causar e não sou igual a ninguém, eu não preciso da aprovação de ninguém, mas isso inconscientemente também na sua vida é uma necessidade de ser vista, de ser reconhecida. E olha que maluco, né? Porque a gente faz isso pensando, não, mas se eu sou ovelha negra e não estou sendo permissiva, como pode eu ter medo de ser rejeitada? Porque você já está fazendo tudo isso dizendo, olha só, eu não quero ser igual a vocês, então eu estou rejeitando antes. Mas isso ainda assim é uma forma de carência, é uma forma de você querer ser vista, tá? Então, essa é a primeira raiz. A segunda raiz é a falta de clareza de identidade e valores que você tem sobre você mesmo. Então, se nem eu sei quem eu sou, se eu não sei o que eu gosto, se eu não sei o que é de fato uma prioridade na minha vida, se eu não sei onde eu quero ir, onde eu quero chegar, o que eu gosto, o que eu não gosto, como que eu vou dizer não para as pessoas? Sabe aquela pessoa do tanto faz? Que é muito diferente de você falar assim, você quer comer hoje hambúrguer ou pizza? Ah, não, hoje eu não sei, tu pode escolher. Por quê? Porque hoje para mim realmente é indiferente. Agora, não, mas hoje eu quero comer hambúrguer. Olha só, hoje eu quero comer hambúrguer. Então, existem de formas diferentes. Só que se você não sabe quem você é, você não consegue nem se comunicar. Então você precisa olhar para si e entender quem de fato você é. Onde que está ali a sua identidade? A tua identidade não está no teu trabalho. A tua identidade ela não está no que você faz. A tua identidade ela é alicerçada nos teus valores, nos teus princípios, como você conduz a sua vida, não no que você desejaria, no como de fato você vive.
Então, quando você tem mais clareza da sua identidade, você consegue caminhar e dizer não. E 3, crenças distorcidas sobre amor e serviço. Isso é muito profundo. Por muito tempo, por exemplo, eu abrindo aqui para vocês, eu achava que uma forma de eu ser amada era ser desejada fisicamente por um homem. Ou até mesmo, se eu trazer ainda mais lá da infância, eu achava que amor era quando eu tirava notas boas na escola e o meu pai reconhecia. Então, a gente também cresce confundindo servir com sacrificar a gente mesmo. E aí, por isso, a gente se torna essa mulher permissiva, essa mulher boazinha, essa mulher que não sabe se posicionar e impor limites, tá? Então, primeira coisa que você tem que tirar da sua cabeça. Você se posicionava não é você ser uma mulher grossa, não confunda as coisas. Para você se posicionar, você não precisa ser grosseira. Você pode sim dizer um não com leveza e com educação. E sinais que você precisa reconstruir os seus limites, tá? Sempre que você diz sim, e aí você depois fica preocupada, você fica pensando, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? É muita coisa para minha semana, meu Deus, não vai dar certo. Toda vez que você fica falando isso, se você diz um sim, logo depois você se arrepende, tem problema. Você sente culpa ou ansiedade ao recusar pedidos. Então, meu Deus, se você tem que falar um não para alguém, você já tá assim, ó. Como é que eu vou falar que eu não vou na festa? Meu Deus do céu. Sabe? Tua agenda tá sempre lotada de compromisso. Por quê? Porque você não consegue dizer não para ninguém. Você tá lá atolada de trabalho, chega seu colega e diz assim, você consegue fazer esse relatório aqui para mim? Você não consegue, não é tua responsabilidade. Mas você diz, tá bom, eu faço. Quem sabe eu sendo queridinha, eu sou vista e reconhecida. E aí, com isso, você se sobrecarrega tanto que você não tem tempo para você não tem tempo para fazer uma atividade física, que você não tem tempo para sua família. E você sempre está colocando os outros e não você em primeiro lugar. Gente, aprender a dizer não, aprender a ser uma mulher posicionada, é exatamente a analogia que a gente faz com o avião. Primeiro a gente coloca a máscara na gente, quando o avião está caindo. Quer dizer, não vai cair, né? Vamos entender que é só uma turbulência. O avião está passando por uma turbulência, cai as máscaras de oxigênio. Primeiro você coloca em você e depois você salva os outros. Não dá para você querer agradar o mundo, salvar o mundo quando você está acabando com você mesma, certo? E para a gente finalizar aqui sobre o sentido de tomar decisões com paz, que colocar limites saudáveis, ele abre caminho para você ter uma vida mais serena. No início, você vai se sentir meio pesada, você vai se sentir um pouco até assim com uma certa culpa de você estar colocando não, de você desagradar muitas pessoas que você ama. Porque dizer não para uma pessoa desconhecida na rua é fácil, né? Mas dizer não para alguém que você ama já é um pouco mais difícil. Só que quando você coloca esses limites na prática na sua vida, você vai aprendendo que as decisões se tornam mais serenas. Você não vive mais uma mulher tão ansiosa. Faz sentido isso para você? E aqui um conselho final para você aprender a ser essa mulher que se posiciona. Sempre que você vai precisar tomar uma decisão, dizer um sim ou dizer um não, reflita. Isso está coerente com os meus sims na vida? Sobre aquilo que é inegociável para mim? Tem coerência? Eu estou tomando essa decisão por medo de desagradar ou porque eu de fato quero fazer isso? Será que é os meus medos que estão falando mais alto? Ou será que de fato é algo que eu quero fazer? Estou sendo movida pela emoção ou estou sendo racional? E por último, coloque esses limites na prática. E se assim como eu, você acredita em Deus, eu te convido a entregar para Ele. Quando a gente entrega para Deus e reflete sobre isso me aproxima da vida que eu desejo, isso me aproxima da paz que Deus me fala, né? Da paz que excede todo entendimento. Se isso entrega, isso tem a ver com a minha vida ou me afasta disso? Bom,
Se tá te afastando, isso já é um sinal. Se te aproxima, continue. É porque vai ter muitas vezes que nós vamos precisar dizer alguns sims que a gente não quer, mas que nos aproxima da vida que desejamos viver e principalmente da que Deus deseja que a gente vive. Então, você percebe que seguindo esses caminhos que eu te trago, que eu trouxe aqui para você refletir e colocar em prática, escolhas mais sábias, que as melhores decisões que você fez nasceram de um coração em paz e não de um coração com necessidade de sempre estar agradando o outro. Olha só, mulher, se esse vídeo fez sentido para você, se você se identifica com essa mulher boazinha ou talvez como ovelha negra da família, conta aqui para mim nos comentários. Eu quero conhecer melhor você, melhor o seu cenário. Ativa as notificações. A gente sempre vai ter aqui no canal 3 devocionais por semana e sempre 3 vídeos trazendo soluções práticas comportamentais na sua vida para que de fato você passe a viver uma vida mais coerente, com mais leveza e mais propósito. Um beijo!